Fala pessoal, Alípio Dias por aqui, seu assessor de investimentos. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma classe de ativos que é muito interessante, que são os fundos de infraestrutura. Eles são uma boa alternativa de investimento para os investidores, né, uma vez que eles oferecem uma segurança um pouco maior em relação a investimentos mais voláteis, como ações, podem proporcionar retornos bastante consistentes também ao longo do prazo, uma vez que eles são atrelados a ativos reais, né? Então, como vocês podem ver aqui na tela, redes de transmissão de energia elétrica, ferrovias, distribuições de energia eólica. Então, não significa que ele tem menos risco necessariamente do que ações, tá? Mas ele tem uma carga de risco que, na teoria, tende a ser menor, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, então, o fundo BDIF11, que é um fundo gerido pelo próprio BTG Pactual, um fundo que eu acompanho mais de perto. Na indústria tem uma série de fundos de infraestrutura, comumente chamado como fundo de infra. Eles se comportam como um fundo imobiliário, né? Eles são negociados em bolsa, pagam dividendos mensais, e eu vou mostrar esse aqui para vocês. Tá? Lembrando que não é uma recomendação de compra, até porque eu não me debruço todos os dias sobre os números, os detalhes do fundo, e também eu não sou analista de investimento, eu sou um assessor. Então, é uma apresentação de uma classe de ativos no qual você pode coletar mais informações para montar as suas primeiras posições caso você queira, tá? Então, esse fundo de infra que é gerido pelo próprio BTG Pactual, né, como eu comentei inicialmente, o código do fundo é o BDIF11, tá? O fundo tem liquidez em 2 dias, assim como uma ação, então você compra ele, demora 2 dias para liquidar na sua conta, e quando você vende também 2 dias para liquidar e entrar o dinheiro, né? Ele tem uma taxa de administração de 0,75 ao ano sobre o patrimônio do fundo e tem uma taxa de performance, né, de 20% do que exceder o IMAB mais 2%, tá? O prazo é indeterminado, é um fundo que não tem prazo específico para fechar, nada disso. Como eu comentei, ele distribui rendimentos mensais, assim como um fundo imobiliário. Então, se você tem uma carteira de fundo imobiliário, porque você gosta de dividendos mensais e quer trazer uma classe de ativo para trazer diversificação, eu acho que um fundo de infraestrutura pode ser uma boa alternativa aí para você, tá? E aqui, pessoal, tem uma coisa que é muito legal dos fundos de infra, a tributação. Porque ele é isento nos rendimentos, então todos os dividendos que são pagos mensalmente são isentos de imposto de renda para a pessoa física, e o ganho de capital também é isento. Lembra que lá na ações, quando você compra uma ação e vende ela com ganho, então você pagou R$ 30 numa ação, vendeu a 32, se essa venda dentro do mês foi superior a R$ 20.000, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho. Aqui, pessoal, se você montou uma posição de 10 mil, 5, 20, 30, R$ 50.000, pagou R$ 100 na cota, vendeu a 105, esse ganho de capital ele é isento, tá bom? Público-alvo também é o público geral. Esse papel aqui tem bastante liquidez no dia a dia, tá? Aqui ele mostra um pouco sobre a carteira. Na B3 ele foi negociado no último pregão a R$ 92,82 a cota. A cota patrimonial está negociando a R$ 93,10 e significa o quê? Que na B3 ele está negociando um pouquinho abaixo da cota patrimonial, como se o fundo tivesse um pouco de desconto. Claro que é, essa análise é muito fria e muito pequena, simplesmente olhar esse parâmetro, né? A duration é de 6,3 anos, o prazo médio da carteira, porque é um fundo de infra, ele basicamente é atrelado à inflação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. E o prazo médio da carteira é de 6,3 anos, então é um prazo interessante. Não é curto e também não é muito longo, né? Aqui o market cap, né, quanto ele negocia, patrimônio líquido, volume negociado, 8 mil cotas por dia. Ó, a taxa equivalente do patrimônio está entregando IPCA mais 7,20. E a taxa a mercado hoje, em função do preço atual, né, de R$ 93, seria o equivalente a pegar IPCA mais 7,40. Pessoal, nos dias de hoje, né, a gente está falando aqui de julho de 2023, ter uma taxa dessa média, né, de IPCA mais 7,40 é uma taxa muito boa, sim, tem que considerar, tá? Aqui ele mostra como o fundo se comportou de 2022 até agora, né? Então a linha laranja, que é o CDI, a linha azul é a performance do fundo. E aí você pode pensar assim, poxa, Lipe, mas o fundo está abaixo do CDI, esse fundo não é legal. Quando se trata de renda variável, pessoal, vocês precisam montar a posição ao longo do tempo. Uma pessoa que colocou R$ 10.000 nesse fundo aqui, ó, ela fez uma especulação, ela não montou uma posição de fato, né, distribuindo ao longo do tempo. Então o que você tem que fazer?
Você quer montar uma posição de 10 mil reais, por exemplo? Você compra 1.000 reais aqui, passa um mês, compra mais 1.000. O tempo vai passando, você vai comprando mais 1.000. O teu preço médio vai melhorando, você vai comprando, vai reinvestindo os dividendos, né? Então aí sim você vai ter uma performance que vai ser muito boa, tá? Então, duas dicas aqui: diversifique no tempo e reinvista os dividendos. Esses são fatores importantes para que você tenha sucesso nessa classe, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui no site Status Invest como ele se comportou. Ó, vou pegar aqui pegar nos últimos 5 anos. O fundo já negociou a quase 100 reais aqui a cota, né? 99,95 foi o topo histórico. Eu não sei se isso aqui está considerando dividendos, mas eu creio que não. E a cota veio negociar até aqui, ó, nos 82, né? Então estava um ponto com bom desconto para quem quisesse comprar. E hoje já está aqui nos 92, né? R$ 92,59, 92,80 foi o que fechou. Mas olha aqui, ó, o dividend yield, né? Ele pagou 16% nos últimos 12 meses, equivalente a R$ 15. É uma taxa muito boa. 16% de dividendo isento, tá, pessoal? Nos últimos 12 meses. Então, considerando esses dividendos, foi uma taxa muito atrativa. E se a pessoa redistribuiu esses dividendos ao longo dos últimos 12 meses, comprando mais cotas, aqui quando estava nesse vale, né? Que quando estava nesse fundo, ela foi comprando, eu tenho certeza que ela já está tendo um ganho de capital. Então, além de ter recebido os 16 isento, provavelmente o preço médio dessa pessoa é em torno de 84, 87 reais, e ela está tendo um ganho aqui de quase 10 reais por cota, ou melhor, desculpa, se ela está aqui 87, o preço atual é esse, né? 87, ela está tendo um ganho de uns 5 reais, isento de imposto de renda. Então, se ela vender, ela está isenta, pessoal. Isso está disponível para pessoa física e com valor baixo, porque cada cota vale R$ 92. E você pode comprar uma cota se você quiser. Tá? Aqui ele mostra o histórico de dividendos, ó. Então, pegar aqui de 2023, ó, nos últimos meses, olha quanto que ele vem pagando. Em janeiro pagou R$ 1 por cota, R$ 1, R$ 1, 1,10. Depois subiu aqui para 1,20. Pagou R$ 1,25 em julho. Aqui ele tem um histórico de pagamentos, ó, então em torno do dia 13 ao dia 14, mais ou menos. Ou desculpa aqui, ó, 21, 22, né? Dependendo do quanto tem feriado. Às vezes ele joga para outro dia, mas em torno do dia 20, 21 ele paga os dividendos. E é um fundo de infraestrutura. Aí, Lipe, eu quero saber mais informações. No que esse fundo investe, como que funciona, quero conhecer a gestão. Basta você entrar no Google, digitar BTG Asset BDIF 11. Você vai cair nesse relatório gerencial. Esse é um relatório emitido em junho de 2023. Aqui ele mostra onde o fundo investe. Então ele mostra aqui como está a distribuição. Ó, o fundo está 99% alocado em debêntures, ele tem 21 ativos na carteira. Aqui ele mostra os setores, né? Então vocês vão observar aqui, ó, a maioria são setores perenes, né? Então 27% da carteira é no energia, sendo 19 geração, 7 transmissão, saneamento básico, telecomunicação, iluminação pública, rodovias. Então eu acho que pela característica dos setores traz um pouco mais de segurança. Pessoal, mais uma vez, um alerta. Isso é um ativo de renda variável. Você pode comprar a cota na bolsa 92, 93 e ela cai para 82. Vocês viram que o fundo se comportou dessa forma há pouco tempo atrás. Aqui está a classificação de risco, né? Como que é a distribuição de rating dos ativos que estão na carteira. Então, 23% dos ativos são duplo A, 6% são duplo A+, 6% são duplo A, 24% duplo A-. Então, 27% não tem rating. Não significa que isso é ruim, apenas não foi realizada ainda a classificação de risco por algum motivo. Então, boa parte da carteira são ativos de risco A, duplo A ou triplo A, tá? Ou melhor, duplo A+. E essa carteira é dinâmica, então você está contando com um gestor, que inclusive é importante que vocês saibam que a asset do BTG é considerada uma das melhores da América Latina nos últimos anos. Então a carteira sofre um rebalanceamento, tá? Então até que o gestor comentou, ó, saiu o papel IRJS 14, ou melhor, entrou na IRJS 14, saiu PEJA 11 parcialmente, e a NAT 21 parcial, e a Nemos 11 saiu totalmente, né? Então é legal ler esse relatório, pessoal. Tem muita informação, vocês vão aprender bastante. E aqui, ó, ele mostra como que está o yield, os dividendos anualizados, né? Então, considerando o último pagamento de cota, se você fizer a conta anualizada, isso é equivalente, né, a um dividendo de 15,4 ao ano isento de imposto de renda.
Então aqui ele traz uma série de informações explicando o que aconteceu, por que, que o fundo teve esse resultado, né? Qual foi a classe de ativo que entregou mais performance, né? Então 0,7% foi juros, 0,8% inflação, 0,7% ganho de capital, isso foi o resultado do fundo. Ele mostra que quais os papéis foram os que mais contribuíram à performance de cada um. Muito bom material, tá? Acho que vocês vão gostar de ler. Traz uma visão de mercado, um resumo. Então, se você quiser saber como que foi o mês de junho, basta ler esse material aqui que tem bastante informação. E aqui, ó, o que eu comentei sobre o desconto, né? Então, à medida que o preço cai na bolsa, que a cota passa a ser negociada com desconto, ele traz a taxa equivalente aqui, ó. Então, se você conseguir comprar uma cota do BDIF a R$ 90, isso, a tua carteira vai ter um carrego equivalente a IPCA mais 7,98, que é uma condição muito bacana. Então, perceba que há um contrassenso, né, principalmente no comportamento do investidor, porque quando as cotas estão caindo, as pessoas tendem a ficar nervosas e querer vender os papéis. Mas aqui nessa tabela de precificação, perceba que quanto mais baixo o preço da cota, melhor é o retorno que você vai ter. Tá? Por isso, quer montar uma posição? Pegue um valor que você não vai precisar usar, distribua ele ao longo do tempo e vai comprando todos os meses um poucos e reinvestindo os dividendos, que você vai conseguir bons retornos com esse papel, tá bom? Aqui, ó, aqui embaixo ele vai mostrar que 99% da carteira é debentures, 1% é NTNB, então são crédito privado, né, pessoal que tem na carteira. E aqui ele vai mostrar as empresas, ó. Então os setores que ele está exposto, óleo e gás, energia, saneamento, rodovia, iluminação pública e as empresas, né? Então quais são as empresas que ele tem na carteira? Ele tem um título de IPCA do PetroRio, da Confluência, Hélio Valgas, BRK Ambiental, Liga, que é a empresa da Copel, Rodovia Tamoios, Wiclix, MetroRio, enfim, tem uma série de empresas e aqui ele vai te mostrar o volume na carteira, o índice que é atrelado. Eu tinha comentado inicialmente que a carteira é praticamente 100% inflação, né, IPCA. Aqui está a taxa que ele conseguiu comprar o papel. Então você vai perceber que a carteira conseguiu comprar ativos com taxas que você já não encontra hoje no mercado. Por exemplo, Hélio Valgas, IPCA mais 8,26. Wiclix, IPCA mais 10,92. Outro exemplo, Americanet, IPCA mais 8,96. Você não encontra mais esse nível de taxa no mercado. Iguarrio também, ó, IPCA mais 8,20. E fora que aqui o teu risco de crédito é muito reduzido, porque você está distribuído em todas essas empresas. O risco é muito menor do que você comprar uma debênture com o teu capital de uma única empresa. Claro que aqui você está pagando uma taxa de administração para um gestor. Quando você participa de uma oferta pública e pega uma debênture específica, você não tem isso, né? Mas aqui você está mais distribuído, o seu risco diminui, né? Mostra, mostra como, o rating dos papéis, né? Quais não tem rating, que eu falei para vocês darem uma olhada. E aqui ele mostra mais informações de como está se comportando, tá? Como que ele foi batendo os índices, o resultado por cota. E ó, como interpretar esse gráfico, ele mostra o gráfico aqui com dividendos e sem dividendos, né? Então, considerando os dividendos distribuídos. Ó. Então, aqui ó, mostramos qual seria a cota equivalente do fechamento do mês, considerando a valorização da cota, somando de volta a essa cota os valores distribuídos no período, que é assim que você deve investir em ativos que te pagam dividendos mensais e recomprando com os dividendos. E aqui ó, ele vai trazer mais detalhes, a descrição dos ativos. Ó. Então, MetroRio, o que é a MetroRio? Ele vai explicar o que é a empresa, como que funciona. Claro que é bem resumido, né? Mas é só para você ter uma ideia. É, Parintins Amazonas, transmissão de energia elétrica, Projeto Lake SA, empresa da EGEA também, né? Guariroba, deixa eu pegar mais aqui, ó. Anemos, Itamaracá Transmissora, Confluência Energia, Concessão na Rota do Atlântico, IPSU SA, vamos pegar aqui empresas que são mais conhecidas das pessoas aqui, ó. O Eclix, né, empresa de internet do interior de São Paulo. Tem também a Liga, né, que é resultado da privatização da Copel, empresa do Paraná. Então, pessoal, acho que é um fundo muito bom. Vale vocês acompanharem, dar uma olhada como a cota se comporta. Atrativos, né, porque são títulos de dívidas que apresentam retornos contratados, riscos moderados. Você tem um incentivo fiscal, você tem isenção no nos dividendos e no ganho de capital. Você tem liquidez na bolsa, tá?
E além disso, excelência em SG, porque são ferramentas de avaliação de risco aí para você montar a posição. É um fundo muito bom. Se você acho que vale você acompanhar, mais uma vez não é uma recomendação, é uma apresentação de um produto que vale você ficar de olho. E se você gostar dessa classe de ativos que paga dividendos mensais, acho que vale você acompanhar e de repente montar uma posição caso você queira, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo, pessoal.